tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa. E aí qual que é a imagem que os descrentes têm dos crentes? De pessoas moralistas, que acusam os outros, ficam debatendo assuntos, mas eles mesmos não vivem essas coisas. E quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente começa a entender por que esse tipo de coisa acontece. Não é de hoje. Isso está desde o começo do cristianismo. Aliás, está desde o começo da humanidade, eu acho. De querer agradar a Deus. Como você faz para agradar a Deus? Aliás, tinha essa pergunta também. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Qual que é a diferença sua para alguém que não é crente? Porque esses dois que eu falei na Cibeb, nossa igreja eu acho que não tem um índice tão alto assim, não vai falar que isso, você ficou embriagado nos últimos 2 meses. Espero que não. Pelo menos a gente, como igreja, diz que a bebida alcoólica não combina com o estilo de vida cristão. Não é que seja pecado, que vai perder a salvação, mas da origem do metodismo, onde o pessoal ficava realmente com cara cheia todo dia, então foi um jeito de dizer que a gente não precisa disso para ficar feliz. Mas na questão de sexualidade, que outra diferença tem entre você e um colega seu, do trabalho, da escola, que não é cristão? Você vem para a igreja, ele não vai. Já é uma diferença. O que mais? Você lê a Bíblia? Que bom, tem crentes que leem a Bíblia, e tem crentes que não lê a Bíblia. O que mais? Você canta? Nem sempre o pessoal canta. Mas você costuma cantar. Mas tem gente que canta também. Canta outras coisas. O que mais? Ora. Eu conheço muita gente que não é de igreja, que fala assim: eu faço as minhas orações. Eu não vou para a igreja, creio em Deus, não gosto de nenhuma igreja, mas eu creio em Deus e faço as minhas orações. Essa é uma frase muito recorrente. Mas o crente, em tese, ora mais do que aquele que não acredita. O que mais? Sabe o que dá? Se esforça para fazer a vontade de Deus. Tá, em termos práticos, o que é isso? Qual parte da vontade de Deus você se esforça para fazer? Amar ao próximo e servir. Então, essa coisa do amor deveria ser uma das características mais marcantes. O que o entrevistador estava esperando, tinha esperança dele, é que os não crentes enxergassem a igreja como um lugar cheio de pessoas amorosas. Não é a imagem que as pessoas de fora têm da igreja. Pelo contrário, as pessoas da igreja são as julgadoras. São aquelas que querem ficar brigando por qualquer coisa, ou que acusam, que vai querer condenar. Não são as pessoas amorosas. Claro, tem pessoas amorosas dentro da igreja. E uma ou outra pessoa conhece, algum não crente conhece pessoas cristãs que são realmente amorosas. Mas a imagem da igreja como um todo não é de pessoas amorosas. Você sabe qual foi o único item que teve uma diferença significativa entre cristãos e não cristãos? É que cristãos falam menos palavrão. Bem menos. Mas é só. Não é triste? Então a gente está olhando o Sermão do Monte, pensando: peraí, alguma coisa que a gente está vivendo talvez não esteja da maneira melhor. A gente precisa olhar para a gente mesmo, precisa olhar. Você pode olhar para a igreja, mas a gente está falando de indivíduos aqui. Olhe para você mesmo e veja se você é uma pessoa amorosa, ou se você é uma pessoa julgadora. Se você é uma pessoa que se importa com os outros, serve os outros, cuida dos pobres, ou vive só para você mesmo.
Quando você olha o seu extrato bancário, onde você gastou o dinheiro? Com o que você gastou dinheiro? Com quem você gastou dinheiro? Para quem você usou seus recursos? Se foi só para você, não faz diferença entre você e o seu amigo que não é crente. O seu tempo, além de vir para a igreja no domingo de manhã, você gasta tempo com pessoas que precisam ouvir um conselho, você gasta tempo com pessoas que estão passando dificuldades. Eu sei que vários aqui fazem isso, mas a ideia é que você olhe para você mesmo e veja se você está como consumidor que compartimentalizou a questão da fé no domingo de manhã. Então eu vou para a igreja, sou membro da igreja, então isso é o suficiente. E aí eu me esforço para viver de acordo com o que eu aprendi. Então a gente viu várias coisas aqui. No último encontro a gente falou de falsos mestres. Então, tem gente que distorce a palavra de Deus para a sua própria destruição. Tem gente que distorce a palavra de Deus e, em vez de ajudar as pessoas a serem salvas, estão empurrando elas mais rápido para o abismo, porque elas perderam de vista a eternidade. Pensa só no aqui e agora. O que você precisa é resolver seus problemas financeiros, seu problema de enfermidade, seu problema no casamento. E resolvido isso, essa é a vida. Você já vai ser feliz. Você entende que cortaram a parte da transcendência? Não tem mais a questão de Deus. A sua vida é você aqui. E o que você precisa fazer é agradar a Deus para Ele ajudar você a viver uma vida feliz aqui e ponto final. Esses são chamados de falsos mestres. E a gente viu também semana passada: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Eu gostei dessa tradução, se chama NVT, Nova Versão Transformadora. Quem vai entrar no céu não é aquele que tem a boa intenção de fazer a vontade de Deus. Quem vai entrar no céu não é aquele que está tentando fazer a vontade de Deus. Quem vai entrar no céu é aquele que de fato faz a vontade de Deus. E aí eles vão argumentar: Jesus, a gente estava lá com você, a gente cantou no coral no Natal, a gente participou do caçapumado, a gente fez tanta coisa em teu nome. Eles falam: não conheço vocês. Aliás, essas pessoas dizem outras coisas, mas a gente profetizou em teu nome, a gente expulsou demônios em teu nome, a gente fez muitos milagres em teu nome. Por isso, lembra sempre que o sinal não atesta a autenticidade do profeta. É claro que para distinguir um falso profeta, a gente vai ver se o que ele está dizendo é verdade ou não. Mas tem outras coisas. Pode ser que o que ele esteja falando ainda seja verdade. Pode ser que ele seja usado por Deus para tirar pessoas do mau caminho. Mas ainda assim, ele mesmo está se perdendo. E a frase de Jesus é muito forte. Oi? Quem é você? Não conheço você. Como assim, Jesus? Não conheço. Você nunca se importou de fato comigo. Você buscava minhas mãos e não a minha face, como diz uma música. Eu gosto dessa ideia que a gente troca Deus, a gente coloca outro Deus no lugar de Deus, quando o nosso alvo não é Deus, não é adorar a Deus, não é servir a Deus, mas é fazer isso para que Ele fique contente e aí Ele me sirva. É muito sutil a idolatria. A idolatria é você se colocar no lugar de Deus e usar Deus para que você seja satisfeito. E aqui fala: afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. A gente tem ouvido muito, e é verdade, que a salvação é pela graça. Não tem como você comprar a salvação. Não é porque você obedece à lei que você vai conseguir a sua salvação. Mas se você foi salvo por Cristo, precisa obedecer à lei. Não está falando de leis cerimoniais, de não pode comer carne de porco, ou que... Aliás, as leis do Antigo Testamento são muito interessantes. Não pode usar roupa misturada.
A minha não é algodão puro. Se for algodão comigo, você não pode, porque coisas misturadas não podia ter naquele tempo. Eram misturas. A ideia era que tivesse uma coisa pura e outra coisa impura. E se é misturado, é impuro. Deixa de ser santo. Então não é sobre esse tipo de leis. Estou falando de leis que Deus colocou no nosso coração. Nós não entendemos. E esse é o texto de hoje. Está terminando o Mateus aqui. E Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Observe que uma casa sobre a rocha, ela também passa por tempestades. E tem alguns comentaristas que falam assim, que cai chuva do céu, transborda o rio de baixo e bate o vento na parede. Assim, vem de todo quanto é lado. Vem de cima, vem de baixo, vem de fora. E quando bate com força contra aquela casa, ela não cai, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Lembra dessa palavra insensato? Louco. Lá no começo do Sermão do Monte, Jesus disse: se você chamar o seu irmão de tolo, é a mesma palavra aqui, você está condenado ao fogo do inferno. Mas alguém que constrói a casa sobre a areia é como se fosse um tolo de verdade, porque ele não percebe a loucura que ele está fazendo. E aí eu fui ver as explicações também. Diz que lá em Israel, no verão, é tudo muito seco. O sol é muito ardido, então a terra fica uma pedra. Então alguém que não presta atenção, constrói a casa. Não precisa cavar muito, porque ele acha que está duro. Mas aí quando vem o inverno, aí vem as chuvas. A chuva é no inverno. Vem a chuva, e quando cai a chuva por cima, os rios transbordam por baixo, e bate o vento, aí a casa cai. A gente não conseguiria distinguir duas casas construídas no verão. Não dá para saber a diferença, porque você não enxerga os fundamentos. Fundamento é uma coisa que gasta dinheiro, né? A gente já falou sobre a construção dessa igreja. Assim, acho que metade do dinheiro dessa igreja está enterrado. São coisas muito grandes, chama de sapata, coluna, tinha outro nome também, broca. Tem umas coisas grandes, né, em vários pontos da igreja, e amarrando tudo isso, para que seja uma construção bem sólida. Só que você não vê isso. A gente poderia ter construído só em cima, do chão para cima, como era construído antigamente. Lá no sítio do meu avô, não tem fundação. Na verdade, a fundação fica em cima do chão, uma parte mais grossa da parede, e depois constrói a outra parede mais fina por cima. Mas não tem a fundação. Então, se tiver uma inundação, realmente corre o risco, porque o terreno é muito arenoso. Então, quando chega a chuva, transborda os rios, só quando os ventos batem com força, ela desaba, sendo grande a sua ruína. A gente não consegue distinguir um cristão de verdade de um cristão de faz de conta. Por fora é igual. Vem para a igreja, faz suas orações, teoricamente lê a Bíblia, está servindo algumas coisas, mas quando vem a provação, e a provação vem, alguns vão se desesperar. Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, não adianta orar para Deus, mas se esquecem de olhar para o seu próprio fundamento. Será que você cavou o suficiente? Você se firmou na rocha? E lembra que a rocha não é a igreja, a rocha não é a tradição evangélica, a rocha não é ser gospel nesse mundo maluco, mas a rocha é Jesus. Por isso a gente está estudando sobre quem é Jesus. Eu não sabia que aquele livro, Em Seus Passos o que Faria Jesus, era tão antigo. Eu achei que fosse da década de 80,
mas é de 1860 e pouco. Não é possível que seja tão velho assim. Vamos falar na referência. Mas quando a gente diz o que Jesus faria no seu lugar, é uma pergunta boa, mas depende de qual Jesus você tem na sua mente. Então, muitas vezes a gente tem uma imagem que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. No grupo de jovens eu li uma oração bem crente do feiticeiro supremo da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, aquele negócio lá de sair matando, botando fogo nas coisas, todos evangélicos, batistas, metodistas, presbiterianos. A oração dele é muito crente, mas o Jesus dele não é o mesmo Jesus que eu tenho. Você entende que as pessoas têm uma imagem distorcida de quem é Jesus e fazem as coisas mais absurdas em nome desse Jesus? Uma vez eu estava num hotel e domingo de manhã a gente estava esperando o voo e eu estava vendo os canais. Tinha as coisas mais estranhas. Acho que eu já contei essa história, né? Tinha o pessoal deitando em cama de prego em nome de Jesus, porque Jesus ia proteger eles e aí não ia furar. Tinha um pessoal alterofilista, grandão, assim, em nome de Jesus, porque a força é de Jesus. Assim, as coisas mais sem pé na cabeça. E tudo em nome de um cristianismo, suposto cristianismo. O texto de Tiago, capítulo 1, é muito parecido com o Sermão do Monte. Eu queria ir para ele antes de terminar. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Acho que é adequado a gente falar dessa coisa de não se irar nos dias que a gente está se aproximando da eleição, e eu vejo tanto ódio entre as pessoas, porque cada um tem tanta certeza de que o seu candidato é o único que pode resolver o nosso problema, e o outro, sempre nós e os outros, que não é difícil as pessoas se irarem, mesmo cristãos estão fazendo isso. Já contei essa história também lá em Ruanda, quando teve aquele massacre dos Tutsis contra os Hutus. No domingo de manhã as pessoas estavam na igreja e na terça-feira estavam querendo cortar a perna do outro. Eles se massacraram, cristãos da mesma igreja massacraram uns aos outros. Então entendam isso, meus amados irmãos. Estejam sempre prontos para ouvir, mas não se apressem nem em falar nem em se irar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana só produz condenação. A ira humana não traz salvação e não traz a justiça de Deus. Portanto, removam toda impureza e maldade, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Antigamente existia uma lei escrita em tábuas de pedra, e Jesus diz que agora, no Novo Testamento, Deus vai escrever a lei dele no nosso coração. Você sabe quando você faz uma coisa errada. Você sente alguma coisa dentro de você. É o Espírito Santo que, se ainda não foi abafado, está dizendo, opa, aí não. Mas como está todo mundo fazendo a mesma coisa, às vezes a gente entra nesse embalo. Uma amiga estava contando ontem que ela estava lá na esquina do prédio dela, e daqui a pouco ele viu um homem passando correndo. Ela viu, daqui a pouco viu uma moça passando correndo. Não entendeu, daqui a pouco passaram mais 20 pessoas atrás. Aí que ela ouviu, pega ladrão! E aí aquele bando de gente alcançou o rapaz que estava com o celular. E começaram a chutar, esbofetear, a xingar. E aí a moça correu lá e falou, não, chega, eu já peguei meu celular de volta. Mas o pessoal continuou chutando, e falando assim, no meu bairro não. Ela falou, mas eu nunca vi esse homem falando no meu bairro não, nem sabia que ele morava aqui. Você entende que existe uma
uma busca por justiça própria, que está tão forte que as pessoas extravasam em algum momento. Tem um filme conhecido também, antigo, de um homem num dia de fúria. Um homem normal, pessoa, gente boa, mas aí foi ficando irritado, cada vez mais irritado, e aí, nem lembro como é que terminava o filme, mas ele destruiu um monte de coisa, atirou em um monte de gente, sei lá, ficou muito bravo. Esse potencial de causar mal para os outros está em mim, está em você. O único jeito de barrar isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Senão a gente precisa de um policial do lado de cada um. E ainda assim tem que ficar brigando para não corromper ele ou ele corromper você. Então, ou o policial já está dentro de você, e aí o Espírito Santo que vai acalmar você, ou então não tem jeito. O Brasil virou uma selvageria, o mundo virou uma selvageria. Então, é essa palavra de Deus que tem poder para salvar você. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Por que a gente olha no espelho de manhã? E você fala assim: quero ver a obra-prima de Deus hoje. Não é só Jesus na causa. Por que você olha no espelho? Para ver se tem alguma coisa errada, para se arrumar. Mas tem gente que diz aqui que olha e esquece. Não sei se já aconteceu com você de voltar de uma conversa animada com várias pessoas, você chega em casa, olha no espelho e tem um negócio verde. Aí você sabe os amigos que tem? Ninguém me avisou. Fiquei o tempo todo lá falando. Lembro de um professor também, muito querido. A gente estava tendo aula cedo e ele encostou assim para trás no cabelo. Tinha um buracão na camiseta dele. Fora a meia dele, que já estava furada ali, ele de sandália e meia e um buracão na meia. A gente fez vaquinha para ajudar ele. Falou: não preciso não, aqui eu não ligo para essas coisas. Ah, então tá bom. Mas tem gente que não liga para a aparência. E tudo bem, mas de modo geral, socialmente, a gente tem um limite daquilo que é aceitável ou não diante dos outros. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente entende quem é Jesus, quem é Deus. E aí, como somos imagem e semelhança dele, a gente percebe o que está de errado na nossa vida. Tem coisas que precisam ser mudadas. Não é só olhar e falar: está errado, deixa assim mesmo. Não, é para olhar, se avaliar, se conhecer e começar a ser mais apresentável. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha só, quer ser feliz? Em vez de usar Deus, siga os princípios de Deus para a sua vida. Sirva aos outros, e aí você vai ser feliz. Em vez de esperar que todo mundo sirva a você, seja amigo dos outros, em vez de querer que todo mundo seja seu amigo. Aí você vai ser feliz no que fizer. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. Essa é outra acusação contra a igreja, que os descrentes fazem contra os cristãos. Fala muito, faz fofoca, acusa as pessoas, está sempre diminuindo os outros, julga os outros porque eles se acham, né? Eles, os crentes, se acham melhores do que os não crentes. Você entende que essa atitude não ajuda? A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar daqueles que não podem retribuir a você, cuidar daqueles que necessitam e não podem retribuir, os órfãos das viúvas, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, em vez de ficar se dizendo religioso e ficar todo pomposo, quando fala de uma pessoa religiosa, tenta imaginar um fariseu com toda a sua vestimenta, todos os seus trejeitos, sua pompa,
seu jeito de falar. E aqui Tiago vai dizer, olha, não é isso que é importante. É mais importante ser gente. É mais importante cuidar daqueles que precisam de ajuda. É mais importante não se deixar corromper, não se deixar... não cair nas tentações que esse mundo oferece. Parecem vários assuntos diferentes aqui. Eu ouvi uma outra pessoa dizendo que parece que Tiago é como se fosse mulher, que ele fala um negócio e daqui a pouco já mudou de assunto, e aí a pessoa que estava ouvindo não sabe que mudou de assunto, falou, mas do que a gente está falando agora? Porque começou falando de não se irar, estar pronto para ouvir, depois fala sobre ira humana, depois fala sobre colocar em prática, tudo bem, depois fala de olhar no espelho, depois fala de religião, de língua, depois fala de órfão vivo, parece que está misturando um monte de coisa. O que na verdade o Tiago está fazendo é colocando as coisas como coerência. É isso que está o tempo todo na Bíblia. Se você é cristão, seja cristão. A gente viu lá no começo de Mateus 7, tinha gente que diz, Senhor, Senhor, as pessoas dizem as coisas certas, mas não praticam. Depois outros afirmam que ouvem os ensinos, mas também não praticam. O que tem em comum entre falar e não praticar e ouvir e não praticar? O problema é não praticar. Então não adianta você falar, se declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, mas na prática isso não acontece. Não adianta você vir aqui e ouvir boas pregações, e tem bons pregadores aqui, mas saiu daqui, já cumpri minha cota, vou viver a vida do meu jeito. A fé é viva, uma fé praticada. Então, falsos alunos são aqueles que ouvem, entendem, aprendem, mas não praticam. Mencionei isso também da última vez. O pessoal da Cena de Liberdade fala que eles têm juízo. Falaram, meninos, juízo aí, hein? Eles falaram, pode deixar assim, juízo a gente tem, a gente só não usa. Eu acho que é uma frase que cabe tão bem para crentes. Você tem fé? Eu tenho. Eu só não uso. Você sabe o que é cristianismo? Eu sei. Eu só não vivo. Então o desafio, quando a gente está lendo o Sermão do Monte, é esse papel de espelho, de olhar para dentro da gente mesmo e lembrar lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é a reino dos céus. Então, se você continua uma pessoa orgulhosa, você não vai para o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Chora por quê? Chora por causa do estado do pecado. Chora porque sabe que não vai chegar até o céu dependendo da sua própria força. Chora porque olha a situação do país, do bairro, da cidade e fala, até quando, Senhor? Bem-aventurados os mansos, porque não só você se acusa, mas deixa o outro acusar você e está tudo bem. Não vou ficar brigando por causa disso. Você não se ira por causa disso, é uma pessoa mansa. E cada um dos itens que a gente vai olhando ali, você olha para você mesmo, ser sal, ser luz, não matar, não roubar, não xingar os outros. Gostei muito da história que a minha amiga contou também. Ela é obreira da igreja, ela também é empresária e ela estava dirigindo com pressa porque uma pessoa tinha falecido, ela tinha que ligar para um presbítero da igreja para falar sobre a questão dos procedimentos para funeral. E estava lá dirigindo, então ela ligou o viva voz, o Bluetooth ali do celular e deixou um recado para ele. Fulano, a gente precisa, não sei quem faleceu, precisa começar o processo aqui e tal. E ela achou que tinha desligado. E aí ela foi fechada e esquece uma das falhas dela. Me identifiquei com ela. Só que no caso dela, ela disse que falou algumas coisas. Imaginação. Depois que falou as coisas,
Aí ela viu o celular dela contando aí. Aí ela desligou. Aí foi no Google, como apagar mensagem de voz. Ela descobriu que não tem como. E ela ficou lá, disse que foi um tempo de busca a Deus, de arrependimento, Justo para o presbítero da igreja deixou o recado e ficou aquele monte de coisa. Eu vou encontrar com ele, qual vai ser minha cara quando eu falar com ele? Deus está o tempo todo olhando a gente. Ele sabe o que acontece com a gente. Não precisa estar gravado no celular, mas Deus sabe das coisas que a gente faz, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente deseja, de bom e de mal. Nosso desafio é que a gente tenha uma vida de fé viva, uma fé que seja praticada, que as pessoas conheçam a gente, indivíduos. Eu sei que um dos sinais dessa igreja, graças a Deus, muitos que vêm aqui pela primeira vez dizem: eu me senti muito amado, senti a presença de Deus ali, fui muito bem recebido. E glória a Deus por isso. O desafio é que isso vá além das paredes da igreja, que você seja conhecido por ser cristão e ser gente boa, por ser cristão e se importar com as outras pessoas, que você é diferente porque não vive só para você mesmo, que as suas férias você não gasta só para você, que o seu dinheiro você não gasta só para você, que não é tudo só para você, mas que você é um administrador, um mordomo de Deus e usa tudo que Deus te dá para abençoar todas as famílias da terra. Então que Deus nos ajude nessa caminhada. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, quero dizer que a coisa mais difícil que você pode fazer, tomar essa decisão de seguir a Cristo, é uma decisão muito séria. Séria porque tem implicações para a eternidade, mas ao mesmo tempo é a única decisão que você deve tomar na vida, porque se não tomar nenhuma outra decisão, você vai junto com todo mundo para o outro destino, que é longe de Deus por toda a eternidade. A igreja deve pedir perdão para o mundo por estar sendo hipócrita em muitas coisas. A igreja deve pedir perdão para o mundo porque a gente não é conhecido pelo nosso amor, mas a gente quer acertar. E pela misericórdia de Deus, a gente ora para que Deus mude os nossos corações, mude o meu, mude o seu coração, para que a gente possa viver de maneira coerente com o que nós dizemos que somos, com aquilo que nós já ouvimos e que queremos praticar. Amém? Deus, nós te louvamos, porque você é um Deus sempre bom, um Deus que nos ama, cuida da gente, mas ajuda-nos, Deus, a entender que a nossa vida não é para a gente, que o nosso viver é para o Senhor. Por isso, Deus, queremos nos apresentar diante de Ti, entregar tudo que está no nosso coração, que está na nossa mente, está nos nossos planos. Orar, Senhor, não para que o Senhor abençoe eles, mas para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Oramos, Deus, para sermos conhecidos pelo Teu amor. Oramos, Deus, para que o perdão, a alegria, a paz, a humildade sejam características de cada um que está aqui nessa manhã. Abençoa-nos, Deus, como já foi orado. Oramos, Deus, também pelos futuros governantes desse país. Oramos, Deus, por paz aqui no nosso país. E por isso, Deus, pedimos que a igreja possa tomar uma posição cristã de verdade. Agradecidos oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, se você ainda não tomou essa decisão, quer tomar essa decisão, é só dizer para Jesus: quero seguir os teus caminhos. Sei que eu não consigo por mim mesmo, mas se o Senhor estiver comigo, eu quero fazer a tua vontade. A gente está tendo classe de batismo, então se você quer conhecer melhor o que é esse testemunho público da fé, então está convidado aí para a sala 2 hoje. Viu o Dila? Está aí? Acho que hoje não vai ter a classe, mas semana que vem tem a classe. E vem para a igreja. Precisa estar junto com outros cristãos.
Aliás, na nossa igreja a gente tem grupos pequenos, tem células, ou grupos de estações da vida. É muito importante que você participe de um grupo como esse, porque você vai estar em contato mais próximo com outras pessoas. Quando você vem aqui tem 150, 200 pessoas, às vezes não dá tempo de realmente interagir. Então participe de um grupo pequeno, que isso ajuda muito na sua caminhada. Bom, você vai ser ajudado, você vai poder ajudar outras pessoas. Então, Deus abençoe.